afinal, como o mundo foi criado? A criação do mundo é uma questão que transcende disciplinas e culturas, refletindo a busca humana por entender a origem e o significado da nossa existência. Cada perspectiva, seja científica, religiosa ou filosófica, oferece uma visão única e valiosa sobre como o universo e a vida surgiram. Essas narrativas ajudam a moldar as nossas crenças, valores e a compreensão do lugar do ser humano no cosmos. Estudar essas diferentes perspectivas proporciona para a gente uma visão mais rica e abrangente do mundo e ajuda a gente a apreciar a diversidade de respostas humanas a uma das perguntas mais fundamentais da existência. No relato bíblico do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Sua criação inclui a separação da luz e das trevas, a formação dos céus e da terra, a criação das plantas e dos animais e, finalmente, a criação do homem e da mulher. Já o Alcorão narra a criação do mundo por Alá, enfatizando o poder e a sabedoria divina em criar o universo e tudo o que nele existe. Alá é descrito como o Criador que cria ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Ele simplesmente diz seja ou kun e a criação ocorre. Já quando a gente fala sobre a criação do mundo sob o viés filosófico, Platão propôs que o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das formas ou ideias eternas e perfeitas. No diálogo Timeu de Platão, o demiurgo é descrito como um artesão divino que modela o universo a partir de uma matéria pré-existente e caótica. Platão retrata o demiurgo como uma figura benevolente e racional que organiza o cosmos de acordo com as formas eternas e perfeitas, que são as ideias ou modelos imutáveis do mundo sensível. O objetivo do demiurgo é criar um universo harmonioso e ordenado, refletindo as perfeições das formas. Na filosofia taoísta, o universo surgiu a partir do Tao, o princípio fundamental que é a fonte de tudo e a lei última de todas as coisas. O Tao deu origem ao Yin e Yang, cujas interações dinâmicas geraram o mundo e todas as suas formas. Yin e Yang são conceitos fundamentais da cosmologia chinesa que representam a dualidade e a interdependência de forças opostas e complementares no universo. Esses conceitos são usados para descrever como forças opostas estão interrelacionadas e interdependentes no mundo natural e como elas se dão origem e se transformam umas nas outras. Yin é frequentemente associado à escuridão, passividade, frieza, suavidade, introspecção e aspectos femininos. Yang, por outro lado, está associado à luz, atividade, calor, dureza, extroversão e aspectos masculinos. Já quando a gente entra no universo da mitologia, existe uma riqueza de histórias a serem compartilhadas. Na mitologia hindu, há várias versões da criação do mundo. Uma delas envolve o deus Brahma, o Criador, que emerge de um lótus que brota do umbigo de Vishnu e que então cria o universo. Na mitologia grega, não existe um único mito padronizado da criação do mundo, mas existem várias versões e interpretações, algumas das quais são apresentadas pelos poetas antigos, como Hesíodo. Hesíodo foi um poeta grego antigo, conhecido por ser um dos mais importantes poetas da Grécia arcaica. Ele é famoso por suas obras Teogonia e Os Trabalhos e os Dias. A Teogonia é um poema épico que descreve a origem e a genealogia dos deuses gregos, começando com o caos primordial e narrando a ascensão ao poder dos principais deuses olímpicos como Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Apolo, entre outros. Para Hesíodo, o mito grego começa com um caos, uma entidade primordial que representa o vazio inicial, ou seja, a ausência da ordem e da forma. A partir do caos surgem Gaia, a Terra, e Urano, o céu. Gaia e Urano se unem e geram os 12 titãs, incluindo Cronos, Reia, Oceano e Tétis, os 3 cíclopes e os hecatônquiros, que são seres com 100 braços e 50 cabeças. Cronos, um dos titãs, libera uma rebelião contra Urano. Castra ele com uma foice e se torna o governante dos titãs. A titanomaquia, que é a guerra entre titãs e olímpicos, acontece e os deuses olímpicos, liderados por Zeus, vencem os titãs. Com a vitória dos deuses olímpicos liderados por Zeus, eles estabelecem seu domínio sobre o universo. Zeus se torna o deus supremo e os 12 deuses olímpicos governam o Monte Olimpo.
Já na mitologia romana, uma narrativa sobre a origem do mundo é encontrada nas obras do poeta romano Ovídio. Ovídio, cujo nome em latim é Publius Ovidius Naso, foi um dos maiores renomados poetas romanos da Antiguidade Clássica. Ele nasceu em 20 de março de 43 a.C. e faleceu por volta de 17 ou 18 depois de Cristo. Ovídio é mais conhecido por suas obras poéticas, sendo a mais famosa Metamorfoses. Metamorfoses é uma obra épica com 15 livros que conta uma série de mitos, todos centrados na ideia da metamorfose ou transformação. Ovídio aborda uma grande variedade de histórias, desde a criação do mundo até a época imperial romana. Seu trabalho é uma das mais importantes fontes para a mitologia clássica. Nessa obra, Ovídio descreve um mito conhecido como a Idade de Ouro, ou Golden Age, que serve como uma espécie de paradigma para a criação inicial do mundo e uma era de perfeição. Ovídio descreve que na Idade do Ouro, a humanidade foi criada diretamente da terra, sem problemas ou conflitos. Antes que a terra, o mar e o céu tivessem sido criados, todas as coisas tinham um único aspecto chamado caos, uma massa confusa e disforme, nada além de peso morto, no qual repousavam as sementes de todas as coisas. Terra, mar e ar misturavam-se na mesma substância, de modo que a terra não era sólida, o mar não era líquido e o ar não era transparente. Deus e a natureza finalmente se interpuseram, pondo um fim a essa discórdia, separando a terra do mar e o céu de ambos. A parte abrasada, por ser mais leve, espalhou-se e constituiu o firmamento. O ar foi o próximo em peso e localização. A terra, sendo mais pesada, desceu e a água alojou-se no nível inferior, fazendo-a boiar. Nesse ponto, algum deus que não se sabe qual decidiu organizar a bagunça e dispor a terra. Ele escolheu os lugares em que ficariam os rios e as baías, elevou as montanhas, cavou os vales, distribuiu as florestas, as fontes, os campos férteis e as planícies rochosas. Quando o ar clareou, as estrelas começaram a aparecer. Os peixes se apossaram do mar, os pássaros tomaram o ar e as bestas de 4 patas dominaram a terra. Um animal mais nobre era desejado, e assim o homem foi feito. Prometeu era um dos titãs, uma raça de gigantes que habitavam a terra antes da criação do homem, e foi ele que tomou um pouco dessa terra. Modelando-a com a água, fez o homem à imagem dos deuses e deu a ele uma postura ereta. A gente já viu essa história, né? Quem fez a mulher foi Júpiter, e ela se chamava Pandora. Pandora foi feita no céu e cada deus contribuiu com algo para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe a beleza, Mercúrio a persuasão, Apolo a música. O mundo foi então povoado. Prometeu também roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos, proporcionando a eles conhecimento e civilização. Às vezes a gente tem dúvida sobre isso, né? Nesse mundo, as pessoas viviam em harmonia com a natureza e não precisavam trabalhar ou enfrentar adversidades. Durante esse tempo não existia violência, doenças ou envelhecimento. As estações eram suaves e a terra produzia abundantemente sem esforço excessivo. O mito de Ovídio se segue e nos períodos subsequentes a gente tem a Idade da Prata, a Idade do Bronze, a Idade dos Heróis e a Idade do Ferro, que foi marcada pela decadência e pelo aumento das dificuldades para os seres humanos. Conhecer sobre essas perspectivas científicas, religiosas ou filosóficas ajuda a gente a compreender como as antigas sociedades entendiam o universo e o papel dos deuses e dos seres humanos dentro dele.